Muito bem. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto que damos início a este ciclo de mesas redondas à Alumni ECUM 2026, integrado no dia da pós-graduação e empregabilidade da Escola de Ciências da Universidade do Minho. Como sabem, esta iniciativa reúne antigos estudantes da nossa escola, hoje profissionais, que ocupam posições de destaque em diferentes contextos profissionais associados às áreas científicas da Escola de Ciências. Esta sessão tem como principal objetivo abrir horizontes para oportunidades de empregabilidade para os nossos estudantes, promover o contacto direto entre os nossos estudantes, aqueles que estão aqui presentes, eventualmente outros que estão ligados remotamente, para entrar em contacto também com os nossos alunos, e estimular a construção de redes, este networking que é tão importante, que podem ser, portanto, determinantes desde fases muito precoces do percurso académico. Queremos também reforçar, junto dos nossos estudantes dos primeiros anos e de potenciais candidatos, portanto, estudantes das escolas secundárias que podem estar-nos a seguir pela rede de casas de conhecimento, que a formação adquirida na Escola de Ciências pode conduzir a trajetórias muito diversas, entusiasmantes, enriquecedoras e com impacto real na sociedade, como naturalmente vamos aqui demonstrar. Queria deixar um agradecimento, antes de iniciarmos propriamente o nosso debate, à Biblioteca da Universidade do Minho, onde nos encontramos, pelo acolhimento neste espaço, no B-Lounge, e à rede de casas de conhecimento pelas condições que nos proporcionam para a transmissão online desta sessão, que nos permite chegar, portanto, como sabem, a um público mais alargado. Agradeço ainda à doutora Ana Carvalho, que está aqui ao nosso lado, do Gabinete de Comunicação e Interação com a Sociedade da nossa escola, por colocar o seu profissionalismo ao serviço deste evento. Agradeço a todos os colegas, naturalmente, aqui presentes, e agora, em particular, à doutora Raquel Menezes, que atualmente exerce as funções de diretora do Departamento de Matemática da nossa escola, e que vai moderar o debate comigo. E, obviamente, não podia esquecer dos nossos alunos que amavelmente aceitaram prontamente o convite para estar aqui presentes. Então, eu vou identificá-los. A Daniela Oliveira, que está aqui ao meu lado, muito obrigado. A Bruna Calisto, que está ao meu lado esquerdo. A Ana Rita Martins, que está lá mais na pontinha do lado direito. Eu penso que o mais apropriado neste momento é passar mesmo a palavra à doutora Raquel, que poderá começar por uma breve nota biográfica dos nossos ex-alunos aqui presentes. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Ok. Obrigada também pelo convite de estar aqui, embora seja inerente ao cargo, e eu não estava a contar com esta minha participação, mas agradeço e vou fazer aqui o meu melhor. Então, antes de mais nada, eu gostava de desejar, são muito bem-vindas, voltar cá à casa, à vossa casa, continuará sempre a ser a vossa casa, portanto, são muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado, perdão. De qualquer forma, eu também gostava de, se calhar, então, detalhar um bocadinho mais sobre cada uma de vós. Vou usar a ordem alfabética, pode ser? Pronto, então, relativamente à Ana Rita, atualmente, eu acho que vou começar até pela formação. Em termos do percurso que fez, foi da licenciatura em matemática. Por favor, corrijam-me se eu tiver a dizer algo errado. Mas pronto, portanto, em termos de percurso académico, foi a licenciatura em matemática e depois em engenharia de sistemas. Depois, mais à frente, eu não sou Ana Rita. Ana Rita, peço imensa desculpa. Mas está certo. Pronto, eu até, depois, só muito rapidamente, para também não interromper a apresentação, mas temas de departamento, estamos a falar de engenharia... É o sistema de departamento de produção. DPS. Sim. Muito bem. E atualmente, e penso que é já há cerca de 4 anos, que a Ana Rita está então na NTT Data, e que é Senior Business Analyst no setor de seguros da empresa. E penso que, em termos do percurso, eu acho que depois pode-me corrigir, mas acho que saiu da universidade, quando terminou o seu mestrado, e foi direto para o mercado de trabalho, já para a NTT. Penso eu. Não. Ainda estive a trabalhar durante 1 ano na Caixa Geral de Depósitos, e depois é que fui para a NTT.
Depois, eu acho que também vamos ter um bocadinho a oportunidade de falar sobre o porquê da matemática, o que é que lhe interessa, mas isso de imediato, em termos de apresentação, é só o seu percurso académico, então no Caixa de Depósitos e depois, Sim, então, há 4 anos para cá, é que tem estado. Isso mesmo. Muito bem. Relativamente, então, agora sim, à Bruna Calisto, está na Fujitsu e também penso que já lá está há 3 anos. O seu percurso académico foi então a licenciatura em Matemática e depois o mestrado em Matemática e Computação. E eu acho também, pelo que vejo aqui, corrija-me, foi direta para a empresa. Foi, portanto, o seu primeiro emprego e ter estado lá desde início de 2023. É isso, não é? E desempenha funções portanto, eu acho que diz aqui também cientista, data scientist e também atualmente acho que é Business Analyst. Business Analyst. Ok, muito bem. A Daniela Silva fez a licenciatura em estatística aplicada, fez em estatística aplicada, depois o mestrado em estatística e fez o seu doutoramento também aqui na casa em matemática, certo? Pronto. O que é que eu posso dizer sobre a Daniela em termos de onde está neste momento? A Daniela acabou o seu doutoramento, eu penso que foi em 2024, e está desde então, não foi logo, mas quase, como investigadora no IPMA, no Instituto Português de Mar e Atmosfera, que nós tipicamente associamos à atmosfera, mas o acrónimo tem lá também o mar. Pronto. E a Daniela está então na divisão de modulação e gestão de recursos da pesca do IPMA. Ela está na parte do mar. E também teremos a oportunidade de perceber porque é que a matemática e o seu percurso académico foi útil nas funções que atualmente desempenha. Pronto, isto relativamente à nota bibliográfica. Eu se calhar saltava para o primeiro tema, pode ser? Eu tinha pensado aqui um bocadinho perceber como é que foi a vossa transição para o mercado, ok? E, portanto, se calhar começar por perguntar à Ana Rita, não sei se costumam chamar Ana Rita. É igual. É igual? É. Em como é que foi a transição da universidade para o mercado de trabalho e no seu caso é para o mercado de trabalho, se foi suave, se houve logo ali uma empatia em termos de comunicação, porque às vezes já há aquele primeiro período em que a linguagem não é a mesma e há aquela fase de adaptação até à própria linguagem, do que pretendem e como podemos aplicar os nossos conhecimentos, até então teóricos, depois no mundo do mercado de trabalho. Pronto, como é que foi essa transição então? Então, eu na altura quando comecei a trabalhar, foi uma altura um bocadinho complicada porque foi em pleno Covid. Por isso dificultou ainda um bocadinho mais a entrada no mercado de trabalho. Por isso, eu estava a trabalhar completamente remoto e uma pessoa que acaba de cair no mundo do trabalho, estar a trabalhar sozinha em casa, acaba por ser assim um bocadinho complicado. Mas na altura, pronto, eu senti que a equipa onde eu estava percebia isso e percebia que, ok, temos aqui uma pessoa nova e por isso é importante também darmos dessa atenção e, portanto, as coisas acabaram por ir correndo bem e a integração foi muito suave. Podia ter sido complicado, porque lá está. Bem acolhida. Sim, sim. Eu acho que isso quando nós entramos no mercado de trabalho, é o principal. Porque se tivermos pessoas à nossa volta que nos ajudam e que estão lá para nós, acaba por ser tudo muito suave a nossa integração. Acompanhar o dia a dia, perceber, ok, nesta altura é a altura para fazer isto, nesta altura é a altura para fazer isto, acaba por ser tudo muito mais simples. Agora, se estivermos sozinhos, claro que aí já complica um bocadinho mais, não é? Mas acho que, independentemente de ter sido nessa altura de Covid, foi uma integração muito suave e acaba por ser natural esses conceitos que nós ouvimos de aquela linguagem de trabalho acaba por ser uma coisa que acaba por entrar naturalmente em nós. Logo business analyst, a posição? Não. Eu na altura quando entrei na Caixa de Depósitos estava a trabalhar como gestora do risco de IT, portanto uma coisa muito diferente daquilo que faço hoje em dia, mas é como eu digo, foi uma integração muito suave. Sim. No caso da Bruna, como é que foi?
Portanto, eu entrei na Fujitsu, na altura eu lembro-me quando apliquei para a vaga, eu não preenchia quase nada dos requisitos, sinceramente. Não? Não, mas fui para a entrevista e pronto, eu mostrei que tinha vontade de aprender, o que não sabia iria aprender com a ajuda dos colegas e pronto, acabei por entrar como primeiro Data Scientist. Pronto, pediam programação um bocadinho mais elevado que aquilo que eu sabia na altura, mas tive muito apoio de pessoas mais séniores. Depois dentro da empresa também ofereciam cursos na Udemy, onde eu podia aprender aquilo que precisava para trabalhar. E então eu depois também comecei a trabalhar em diferentes projetos e comecei a perceber aquilo que eu gostava mais na parte da visualização dos dados, Power BI, foi para aí que eu comecei a virar mais. Então começaram a entregar mais projetos nessa área, foi uma transição também suave e atualmente é nisso que estou. E havia essa flexibilidade por parte da empresa de ajustar as preferências Sim, eles queriam, também acho que é do interesse da empresa que não é, que o funcionário esteja feliz naquilo que faz, para não ir embora, não é? E para mostrar mais motivação, sim. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Uma boa experiência então aqui. Foi. Daniela. A minha experiência é um bocadinho diferente das suas dos colegas. Eu tive o primeiro contacto com a empresa, num estágio que fiz no âmbito da licenciatura, e esse foi o meu primeiro contacto com o mercado de trabalho. E aí trabalhei no departamento de Business Intelligence. Da nós, certo? Da nós. E, portanto, foi mais também como Business Analyst que fiz esse estágio. Depois, entretanto, como ingressei no mestrado em Estatística, surgiu a oportunidade de fazer uma tese de mestrado no âmbito científico, portanto, dentro de um projeto já de investigação, e foi aí que eu me deparei mais a sério com a investigação, porque já tinha tido uma pequena experiência como bolsa de iniciação em investigação, e foi aí que eu me deparei que gostava de trabalhar na área de investigação. Esse primeiro contacto dentro desse projeto já era em colaboração com o Instituto Português de Memória da Atmosfera, e então depois foi dar continuidade através do doutoramento, que durou 4 anos, e depois, depois do doutoramento surgiu a oportunidade para ingressar sim no IPMA e ajudá-los, em vez de estar na universidade e embora ajudasse a responder a algumas questões que o IPMA gostava de responder, nomeadamente no estudo da distribuição de espécies marinhas. Agora estou no IPMA, onde também, para além da missão de científica, também tenho uma missão na área da gestão. Claro. Eu gostava de fazer uma questão às nossas 3 convidadas, contendo com esta pergunta que a Raquel colocou. Temos 3 convidadas aqui que têm graus académicos distintos, não é? Portanto, licenciatura, a Daniela tem naturalmente o doutoramento e a Ana Rita tem mestrado, é assim, não é? E a pergunta que eu faço é a seguinte, podem estes. Temos okay. duas mestres e uma doutora. Sim. Sendo que a Bruna tem licenciatura, assim, mestrado em Matemática e computação. E a pergunta que eu queria colocar tem a ver com o seguinte: em que medida é que, de acordo com esta trajetória que apresentaram, foi importante concluir o mestrado, neste caso particular, isto é, se a licenciatura não era suficiente para desempenharem as funções que desempenham neste momento, e no caso particular da Daniela, por que razão foi necessário o doutoramento, e naturalmente também na nossa escola. E em que medida é que o doutoramento foi uma mais-valia para essa integração? Posso começar pela Daniela? Então, relativamente eu quando acabei o meu mestrado, eu iniciei quase logo o doutoramento. Portanto, foi mesmo numa perspectiva de dar continuidade ao projeto de investigação que já estava a desenvolver. E porque é que ele foi necessário? Porque a ideia da investigação agradava-me, e para continuar a fazer investigação precisaria então do doutoramento. Mas já agora, o grau de doutor era absolutamente necessário para esta posição que ocupa? Sim, exatamente. Isso, okay. Exatamente.
Ana? Então, no meu caso, eu acho que o mestrado ajudou, porque hoje em dia tenho contacto com algumas coisas que só abordei no mestrado. No entanto, não acho que seja essencial. O mestrado só foi decisivo em termos salariais, como é que eu entrava na empresa. Portanto, podia ter entrado para o mercado de trabalho unicamente com a licenciatura, sim. Sim. Em termos remuneratórios fez diferença. Sim, fez diferença. Fez diferença o facto de ter um mestrado e ser um mestrado na área da engenharia. Fez diferença. Eu, no meu caso, eu não acho que a Fujitsu me iria contratar se eu não tivesse um mestrado em matemática e computação. Eles pediam, eu fiz machine learning, na área de machine learning, e pronto, foi para essa posição que eu exigência entrei. Era de facto Sim, ter o grau de mestre. sim. E já agora, pondera de alguma forma poder vir a fazer um doutoramento à frente, é uma mais-valia para a sua progressão na empresa, ou eventualmente poderá nem ter tempo para o fazer, não é? Não, neste momento não estou a ponderar, estou contente com estar no mercado de trabalho. Eu acho que exatamente neste seguimento eu gostava de vos perguntar, em termos das competências, quais são as competências então mais solicitadas, mais valorizadas no mercado? Se calhar então começava também, não é? Agora uma ordem inversa, mas pode ser aqui, Bruna, por favor. As competências mais valorizadas. Sinceramente, eu acho que foi mesmo a matemática. Dentro da empresa existem vários projetos e eu já estava na Fujitsu, mas para entrar para um projeto específico que agora estou a exercer de Business Analyst para trabalhar com pessoas da Alemanha, França, eu tive uma entrevista interna e aquilo que pediam era que eu soubesse Power BI e SQL. Eu não sabia SQL, sabia um bocado Power BI, não muito a fundo, mas a pessoa que me entrevistou focou-se muito de que eu tinha estudado matemática e foi por isso que me contrataram na altura. É muito interessante isso, não é? Disseram, ok, mas vais aprender e com apoio chegas lá e pronto, e atualmente continuo nessa posição. Sim, a matemática, eu que estou no meio dos biólogos. Estás ao meu lado, sou biólogo. Eu que estou no meio dos biólogos, a matemática ganha algum destaque, porque efetivamente procuramos cada vez mais encontrar padrões naquilo que são problemas complexos e os matemáticos conseguem, de facto, estruturar o caos, ou seja, o problema, em padrões lógicos e auxiliar, então, áreas adjacentes, como no meu caso a biologia e a ecologia, e a ciência das pescas também, nesse sentido. Portanto, aquilo que eu acho, claro que em termos computacionais, também requer algumas ferramentas, portanto, de programação, o pensamento crítico, acho eu que é fundamental para um investigador, e alguma autonomia. Também acho que nós também, durante o nosso percurso, devemos trabalhar a autonomia, não é? Porque acho que é essencial e no nosso caso, que somos investigadores, nós criamos a própria carreira e o nosso próprio percurso. Não podemos esperar que alguém esteja a dizer o que é que vamos fazer a seguir e, portanto, isso é fundamental. Daniel, antes de passarmos para a colega seguinte, dá-nos um exemplo concreto desses problemas complexos que tu falaste. Sim, por exemplo, a biologia tem problemas complexos e a matemática vem e resolve os problemas complexos dos biólogos. Não resolve todos, porque não há uma ciência perfeita, não é? Mas, por exemplo, ainda nesta semana estou a trabalhar num trabalho que é os biólogos. O IPMA tem uma missão do IPMA é dar aconselhamento ao governo relativamente, por exemplo, às cotas das pescas. E, para além disso, também faz uma ponte entre o Conselho Europeu e o governo. Portanto, o Conselho Europeu dá algumas regras daquilo que se pode fazer relativamente aos estoques europeus das pescas e o IPMA aconselha ao governo, olha, o Conselho Europeu disse isto e nós vamos aconselhar o governo a fazer. Portanto, neste momento o que estamos a fazer é, por exemplo, no caso da sardinha, que é muito conhecida aqui em Portugal, a sardinha tem, algumas pessoas podem saber, outras não, sofremos uma crise e, portanto, a sardinha teve num regime de baixa produtividade, baixam-se as cotas. Agora, pensam-se, e os pescadores também pensam isso,
que a sardinha está no regime de maior produtividade. Então, o que os pescadores querem é, vamos aumentar as cotas. Mas será que esta diferença ocorreu mesmo? Será que é uma mudança significativa? É isso que os matemáticos respondem. E é isso que estamos a trabalhar. Ana Rita, em termos de... Sim, eu acho que a minha resposta está muito alinhada aqui com a resposta da Daniela e da Bruna. Eu acho que aquilo que as empresas procuram hoje em dia é pessoas que tenham um pensamento crítico, pessoas que sejam proativas, pessoas que sejam autónomas. Ninguém está à espera que alguém que acaba de entrar no mercado de trabalho saiba fazer tudo e mais alguma coisa e trabalhar com todos os programas e mais alguns. Mas se uma pessoa mostrar que tem a proatividade, tem a vontade de aprender e tem autonomia para o fazer, eu acho que é uma mais-valia. E todas estas características são coisas que se trabalham numa licenciatura em matemática, especialmente o pensamento crítico, que é algo que é muito importante. Eu não resisto, tendo em conta estas respostas e alinhadas entre vós. Eu tenho aqui uma pergunta mais provocadora e que estava a pensar deixá-la para o fim, mas eu acho que vem completamente neste alinhamento, que é, se vocês se sentem ameaçadas agora com todas as técnicas de machine learning que aparecem, nomeadamente, eu estou a falar no Cloud Code, ok? Certamente já ouviram falar no Cloud Code, ou seja, o que se diz, e eu até, apesar, quer dizer, eu própria uso como ferramenta no meu dia-a-dia, agora para preparar uma candidatura à FCT, que submeti hoje. No último dia, portanto. No último dia, e, mas para melhorar a escrita, em muitos contextos é importante, mas eu sei, e vocês também certamente sabem, que, de certa forma, há quem diga que os dias dos programadores estão contados, dos programadores em si, porque nós vamos ter uma forma muito mais eficaz, ok, de ferramentas como os tais agentes do Cloud Code, de produzirem o mesmo código em tempos recordes, não é? Portanto, em tempos muito mais velozes do que nós, habitualmente, humanos, o fazemos. E a pergunta que eu tenho para vós, assim, mais provocadora é, sentem-se, se calhar até começava mesmo a teu pela Ana Rita, se sente ameaçada com esta eficiência que, tão promissora que está aqui à porta de geração de código. Eu acho que não, no sentido em que isso é tudo verdade, ou seja, nós com a ajuda da inteligência artificial conseguimos otimizar muito mais as tarefas que temos no nosso dia-a-dia, mas eu acho que nós temos que olhar para a inteligência artificial como um aliado e não como um substituto, porque este pensamento crítico vão precisar sempre de nós, ou seja, obviamente pode haver uma redução de pessoas que são precisas para fazer uma determinada tarefa, mas vai ser sempre preciso alguém que tenha cabeça, que é coisa que... Planeamento tem que lá estar, claro que pensar sim, na experiência, interpretar os resultados. Exatamente. Eu, no meu dia-a-dia, uso bastante a inteligência artificial, mas eu acho que também é preciso ter muito espírito crítico dos resultados que a inteligência artificial nos dá. Não é assumir aquilo como, ok, não, é isto e nem sequer vou pensar mais sobre o assunto. Porque, inclusive, eu tenho casos de situações com colegas que fizeram isso e deu asneira. Espírito crítico, Exato, tem que lá estar. Sim, eu acho que é muito importante. Por isso, não acho que seja uma ameaça, é ver como um aliado e acho que tem tudo para correr bem. Sim, eu acho que subscrevo as palavras da Ana Rita, por isso. Até porque nós vamos lidando cada vez mais com problemas que são diferentes e, portanto, se calhar a inteligência artificial não nos consegue responder a problemas que nunca aconteceram, por exemplo, esta coisa das alterações climáticas. Elas nunca viram na vida, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Não foram treinados para tal. Exatamente, não foram treinados para tal. E, portanto, aquilo que poderá acontecer problemas que poderão acontecer, poderá a inteligência artificial não ajudar. E daí ser estritamente necessário o espírito crítico e a autonomia e uma mente inovadora também.
comentar alguma coisa? Não, eu concordo, porque eu também uso muito a inteligência artificial no dia a dia, não para substituir o que faço, mas, por exemplo, também em Power BI é preciso trabalhar com código, construir fórmulas e pronto, com a inteligência artificial, se tiver dúvidas, chego lá mais rápido, enquanto no Google demorava mais tempo, simplesmente. É isso, mas não consigo imaginar se conseguir substituir o trabalho que fazemos. Velocidade, não é? Também Velocidade, sim, chegar lá mais rápido, mas claro, com um espírito crítico, porque às vezes não dá aquilo que nós esperamos e é preciso verificar e lá está, o espírito crítico, não assumir como facto, sim. Ou seja, claro. Sim. Então, eu se calhar então agora fazia-vos um pedido, que era, o pedido é conselhos, vocês que estão no mercado de trabalho, antigos alunos, e nós que estamos cá dentro, além de ser investigadores, somos docentes, estamos a formar pessoas como vós, não é? Portanto, que vão sair num futuro breve. E então, os riscos que estão aqui, por isso é que eu digo que é um conselho vosso, os riscos que estão aqui, em termos de alguém que está um bocadinho ainda a construir esse tal espírito crítico e que já nasceu com a ferramenta à porta, enquanto vocês, se calhar, formaram o vosso espírito crítico e agora estão a tirar partido das ferramentas quando ele já está formado, porque foi uma fase posterior. Agora, esta fase é diferente, estamos num momento diferente da vida, em que temos aqui, portanto, os nossos alunos da licenciatura, em particular, não estou a falar de alunos que estão num segundo grau, mas alunos que estão numa licenciatura, num primeiro ano, e é uma tentação o terem ali algo que lhes responda às perguntas, aos problemas, ao código, qualquer coisa que o professor pede, e se corremos aqui este risco de não conseguir formar, ou como é que podemos fazer, daí o conselho, como podemos fazer, como devemos proceder para garantir que continua a ser uma ferramenta, um auxílio, e não algo que os vá limitar em termos dos tais soft skills ou, que terão que formar neste período de 3 anos. Não sei, qualquer uma de vós. Eu posso começar. Aquilo que eu acho é que para fomentar o espírito crítico é sempre preciso questionar. E, portanto, mesmo que nós utilizemos a inteligência artificial no nosso trabalho ou na nossa vida académica, é sempre bom nós questionarmos e fazermos uma pesquisa sobre aquilo que nos está a dizer, porque nem tudo o que sai dali é estritamente verdade. Portanto, eu acho que para fomentar o nosso espírito crítico e nós fazermos esse exercício de sempre questionar, porque há sempre pontos de vista diferentes do mesmo problema. E então a inteligência artificial pode nos dar mas nós podemos pesquisar, será que há outro que seja mais adequado, que nos permita ter melhores resultados, que responda melhor às nossas perguntas? Pronto, eu acho que é preciso também saber conversar com a inteligência artificial, porque não fazer perguntas muito, muito bem definidas para que também a precisão da resposta seja o mais elevada possível. Portanto, eu acho que é isso. Acho que o segredo é sempre questionar aquilo que nos está a ser dito. E proibir? Será que o proibir é a solução? Eu acho que não. Para um aluno da licenciatura? Eu acho que não. Eu acho que proibição não. Até porque também será uma ferramenta de aprendizagem. Claro que se for bem utilizado e questionado. Sim, eu concordo, Rita. Sim, eu concordo com o que a Daniela está a dizer. Ou seja, não acho que proibir a utilização seja o caminho. Acho que é mesmo ensinar a utilizar. E lá está, não assumir aquilo e aceitar só a resposta e seguir em frente. Não. Ok, vamos perguntar, mas aquilo que ele nos responder, vamos questionar sobre isso. Vamos procurar um bocadinho mais sobre isto. E acho que assim, mesmo utilizando essas opções, acabamos por construir o nosso pensamento crítico. Acho que sim. Talvez com o próprio professor, o próprio docente, a fazer a utilização da inteligência artificial na sala de aula. Sim, sim. Sim, eu acho que deve servir como apoio, ter, claro, muito cuidado, não é? Para não deixar o cérebro preguiçoso, ou seja, perguntar tudo ali e nem sequer pensar nisso, e depois pensar, não é? Podemos ver vários exemplos, fórmulas matemáticas ou código ou o que for, e pensar, ok, agora se eu tiver um caso semelhante e não tiver isto, será que eu consigo reproduzir, não é? Tentar reproduzir sem
a inteligência artificial, não é? Aquilo serve para nos apoiar, não serve para nos substituir, e convém sabermos as coisas na mesma, não é? Ainda por cima porque é muito simpático, é muito animador, portanto, tudo que Fácil, fazemos, é fácil, mal ou não é? bem, Sim, vá para a frente, vá para a sim, E até porque cada problema é um problema. E Claro. aquilo que a solução que ele nos está a apresentar pode não ser a solução do nosso, Uhum. mas de outro. Sim. Sim, ou achar que não dá para fazer, mas às vezes há sempre um workaround, se nós usarmos, não é? O nosso cérebro, há sempre uma maneira se calhar de lá chegar, dando uma volta, não sendo tão direto ao objetivo, mas conseguir dar uma volta. Fernando, queres completar alguma Muito coisa? bem, podíamos mudar um pouquinho de tema e gostava de ouvir as nossas colegas, não é? Que são nossas colegas já no mundo do trabalho, sobre aquele chavão que nós muitas vezes ouvimos, nossos estudantes do ensino secundário, até no ensino universitário, que a matemática é difícil. Não vou para a matemática porque é difícil, e muitos estudantes do ensino secundário, eventualmente alguns que nos estão a ouvir, podem até seguir para outras áreas, para as tecnologias. Eu queria desdobrar esta pergunta em duas questões, em duas dimensões. A primeira, como é que nós desmistificamos a matemática, se vocês sentem que de facto é absolutamente fascinante estudar matemática, naturalmente acham isso, como é que mostrava um aluno de secundário que de facto é absolutamente fantástico vir para frequentar um curso de matemática na nossa escola, e até alguns que podiam estar a ponderar seguir pela via das tecnologias. Nós sabemos que as tecnologias são mais, digamos, mais fascinantes, causam mais fascínio aos nossos estudantes de secundário, que propriamente algumas áreas das ciências exatas e da natureza, sabemos isso, não é? E aliás os números têm mostrado, mas gostava que vocês tentassem, que dessem alguns exemplos bem interessantes, decorrentes naturalmente do vosso exercício profissional, para demonstrar que vale a pena mesmo estudar, fazer matemática e naturalmente fazer na nossa escola e na nossa universidade. Podemos começar então mais pela direita. Assim, eu acho que é um bocadinho difícil contrariar esse pensamento hoje em dia, não Que é? a matemática é difícil. Sim. Porque, obviamente, eu não vou mentir, a licenciatura em matemática é uma licenciatura difícil, é uma licenciatura que não se faz com uma perna às costas, mas eu acho que é importante nós irmos para lá daquilo que... Porque a maior parte das pessoas pensa que uma licenciatura em matemática é alguém acabar e ser uma calculadora, e não tem nada a ver com isso. Uma licenciatura em matemática dá-nos toda esta base de pensamento crítico. Eu, por exemplo, trabalho todos os dias com pessoas que estão a programar e eu não percebo nada de programação, mas consigo ter conversas com eles sobre todos os temas, porque o raciocínio está lá, ou seja, a lógica está lá. E eu acho que não há nenhum curso além da matemática que nos dê isso. É a base para muita coisa mesmo. E eu vejo, por exemplo, no mestrado, eu que fiz um mestrado em engenharia, nós éramos várias pessoas de várias licenciaturas diferentes e notava-se, nós éramos 6 pessoas de matemática, e notava-se que tínhamos mais facilidade em alguns temas do que outros, porque lá está, é esse pensamento. E eu sei que durante os 3 anos em que eu fiz a licenciatura eu não tive essa percepção, ou seja, eu questionava-me, mas isto vai servir para quê? O que é que me interessa saber fazer este integral? Mas o que é certo é que é muito mais além disso. É o pensamento que nós vamos construindo, o raciocínio, que nós nem nos apercebemos, mas depois, quando é preciso, ele está lá e vai nos ajudar e vai ser uma mais-valia. Eu acho que é ir por aí, porque este pensamento que as pessoas têm que matemática é só contas, é uma coisa que... E eu sou a pior pessoa a fazer contas de sempre. Eu acho que consegui desmistificar bem essa ideia. Muito obrigado. Sim, eu concordo totalmente com a Ana Rita. De facto, a matemática no início, assim à primeira vista, pode ser vista como bicho-papão, mas que de facto nos ajuda a construir pensamentos lógicos, com espírito crítico, e acho que é isso que é o fundamental, olhar para as coisas, não olhar, por exemplo, vamos só simplesmente copiar e colar esta equação aqui. Não, ela tem que fazer sentido naquele problema. E, portanto, esse espírito crítico que a matemática nos dá permite-nos isso mesmo, permite-nos avaliar em que situações é que nós podemos, de facto, ser úteis, né? E trazer valor ao mercado de trabalho. Relativamente
aos alunos que agora não sabem se irão ou não para a matemática, acho que tudo terá a ver com a forma como também lhes é apresentada. A matemática tem que ser vista como uma forma de aprendizagem e que nos vai trazer benefícios, não só em termos, digamos, teóricos, mas que depois poderá ser aplicada, e essas aplicações, se bem demonstradas, poderão ser bastante, digamos, clarificadoras para os alunos. Já agora, o nosso curso de matemática da nossa universidade preencheu esses requisitos todos que Sim, iniciou por antes. exemplo, eu no meu doutoramento tive colegas que são de diferentes áreas, uns estão na saúde, outros na área da física. Portanto, a matemática não é restrita a nada, não nos restringe a nada. A matemática abre-nos portas para entrarmos noutras áreas. Muito bem, muito obrigado. Eu na altura, quando fui para a universidade, eu gostava muito de matemática, mas não foi matemática com que eu comecei, porque toda a gente dizia que era um curso que não tinha emprego. Exatamente, eu queria chegar ao seu exemplo quando Pronto, fiz a pergunta. sim, eu gostava muito de matemática, mas também os meus pais e as pessoas não me aconselhavam, e eu então segui Engenharia Biomédica. Fiz o primeiro ano, mas não gostei. O que eu gostava mesmo era de matemática, então reuni com as pessoas também de matemática aqui da universidade a perguntar saídas profissionais para convencer os meus pais e a mim mesma. E os pais é muito importante. Os pais, principalmente os pais e a mim mesma, de que poderia ter um futuro tirando esse curso. Na altura não caiu muito bem aos meus pais, eles pensaram, vamos gastar dinheiro para teres um curso que não te vai servir para nada, tu não queres ser professora, e então os professores aqui da universidade explicaram-me que abria muitas portas, tudo dependia do mestrado que iria seguir, portanto havia muitas possibilidades, e que os alunos de matemática se costumavam dar mesmo muito bem nisso, e então pronto. Fui para a matemática. Diferenças, por exemplo, eu tive uma cadeira de programação básica, hoje sei que é básica, de engenharia biomédica, mas ao lidar com as pessoas de engenharia, acho que eles assumiam que já sabíamos muito mais de programação do que aquilo que eu sabia. E então, quando eu entrei em matemática, eu sei que pensei, bem, a parte de programação e computação não será de certeza, porque não gostei, mas as pessoas de matemática entendem que essa não é a nossa base e explicam-nos do zero, do básico, assumem que nós não sabemos nada, e então isso dá-nos bases para nós conseguirmos crescer e perceber muito mais e chegar lá mais depressa. E também as turmas são mais pequenas, portanto é muito mais fácil ter o contacto com o professor e pedir ajuda. Eu diria que não está arrependida então da opção, por acaso para dizer segue o teu coração. Sim, não é? Exatamente. Sim, bem. Aprender de uma forma mais profunda, não é? Sim. Sem base eu acho que não é fácil de lá chegar, e tendo as bases já conseguimos. Sim. Não estamos cá por causa de mim, mas só muito rapidamente, eu própria sou licenciada em matemática, mas também fui para o mercado de trabalho, para uma empresa multinacional, Samsung e Texas Instruments, e tive lá uma década como programadora, analista de sistemas, e tirei um curso em matemática. Portanto, ou seja, eu acho que hoje em dia vocês têm vocês, estou a falar até para o público mais jovem, isto é uma sorte, temos esta forma mais modular de fazer um percurso académico, de ser o Erasmus, não é? O Erasmus, perdão. Agora que estamos em Bolonha, no Banco de Bolonha, o Erasmus também é útil, mas pronto, mas eu queria dizer, o fazer os primeiros 3 anos numa licenciatura mais transversal, e depois um bocadinho isso, se calhar, que foi o tal negócio, e vocês conseguiu a Bruna com os pais, depois a seguir, não é? E que os professores aqui o aconselharam, escolher uma pós-graduação, já com uma maturidade diferente, exatamente. Uma maturidade diferente, então eu devo testar o que é que eu gosto mais, e vai-se com essas valências mais transversais num primeiro ciclo. Eu acho que foi muito interessante ouvir, gostei muito de ouvir às 3. Eu acho que se calhar, não sei, eu perguntava conselhos, não? Também conselhos, não sei se estamos... Como é que estamos? 5 minutos. 5 minutos, pronto, assim, então é isso. Conselhos para os estudantes, que é que algo que um estudante de matemática, vocês foram dando alguns conselhos à medida que foram das vossas intervenções, o que é que fariam diferente?
quer completar alguma coisa com isto? Como esta pergunta assim mais a última, para fazer uma ronda, mais há uma uma dimensão que aqui é relevante também. Temos aqui ao nosso lado profissionais que fizeram cursos, começaram em engenharia e passaram para a matemática, depois colegas também que estiveram na matemática e foram para as engenharias. Esta elasticidade é absolutamente importante e interessante. Vocês acham que os nossos estudantes de secundário têm esta percepção? E se não têm, já agora que falamos dos conselhos a dar, conselhos que poderíamos dar aos nossos estudantes? Porque nós, quando vamos às escolas, os estudantes falam em um curso, ou quero ir para a engenharia, qualquer coisa, ou quero ir para a biologia ou para a matemática, mas não têm a noção, de facto, que hoje, quando entramos na universidade, temos à nossa frente uma diversidade tão grande de trajetórias, podia ser importante para eles poderem escolher um trajeto. Sim, eu acho que é importante desconstruir essa ideia de que nós escolhemos um curso e tem que ser o curso que vamos seguir até ao fim e que vamos utilizar na nossa... Não, eu acho que é importante dizer que, ok, escolhe este e se estiver mal, pode escolher outro, não há problema nenhum, mas também pode ser, ok, escolhe uma coisa que seja mais genérica, indo um bocadinho àquilo que estávamos a falar, escolhe uma coisa que seja mais genérica e depois, mais tarde, quando aí já tiveres mais a certeza, aí sim podes começar a afunilar um bocadinho essa tua escolha. Acho que é importante passar essa imagem, porque muita gente acha que escolher um curso quando entra na universidade é uma coisa para a vida, não há segundas oportunidades, não, isto está cheio de oportunidades e agora cada vez é mais fácil uma pessoa mudar de curso para outro, por isso acho que é importante passar essa imagem, essa ideia. Sim, a mensagem que eu tenho a passar é que, acima de tudo, e foi aquilo que eu fiz durante o meu percurso, foi escolher aquilo que eu gostava e aquilo que eu acreditava, independentemente daquilo que as pessoas possam dizer, como ali a Bruna falou um bocadinho sobre isso. Portanto, eu acredito, e sou daquelas pessoas que acredito que quando nós gostamos, nós nos empenhamos e tornamos-nos bons, e portanto e acabamos depois, no fundo, por nos tornar excepcionais. E o mercado de trabalho vai responder a essa nossa dedicação. Portanto, eu acho que é isso, se vocês acreditam que é aquilo que vocês gostam, que é aquilo o vosso percurso, é tentar, e acreditar e dedicar. Sim, eu concordo. Pronto, pela experiência, não escolham algo só porque acham que é o que vai dar dinheiro, o que vai dar saída, nem se sabe, não é? Daqui a uns anos o que é que será, mas vale fazerem algo que vocês gostam, porque é muito frustrante estar a estudar algo que não se gosta. E lá está, por exemplo, só a matemática tem tantas portas. Os meus colegas, tive colegas de engenharia informática, engenharia biomédica, tanta coisa diferente e acabámos por nos juntar ali a trabalhar do mesmo, portanto. E não se assustem quando forem para o mercado de trabalho, não saberem tudo, não vão saber, no início é assustador, conceitos que não conhecem, assim, o que é que estamos aqui a fazer, estão-nos a pagar e nós não sabemos fazer nada disto. Aos poucos faz parte, faz tudo. Sim, nem as empresas estão à espera que vocês saibam fazer tudo no primeiro dia, por amor de Deus, não, isso não acontece. E, na verdade, nunca ninguém vai saber tudo, não é? Ao fim de 4 anos a trabalhar na mesma área, ele continua a ter projetos em que tenho que estudar e tenho que ir atrás das coisas que também não sei. Por isso é excelente, não é? O desafio sim. continuado. Sim, acho que uma aprendizagem continuada. Desafiados. Sentimos que estamos a fazer alguma coisa que gostamos, sentimos-nos úteis, isso é sempre o essencial. E aí, comentário que diz respeito acham que a amostra que está aqui é enviesada? Porque é sempre género feminino. Porque eu, por acaso, não estive envolvida nos convites, não é? Portanto, vocês foram convidadas independentemente, apesar da Daniela ter sido minha aluna, mas, não, pronto, mas o que é que vocês, não sei se ainda está a ter por este, pronto, qual é a vossa percepção? Na matemática, há um equilíbrio de género ou não? É um pouco isso a pergunta que tenho. No mercado, vocês... Na minha altura nós éramos muito pouquinhos, por isso não dá bem para saber. Nós éramos 7, entramos 7 em matemática, por isso é um bocadinho difícil dizer, mas eu acho que agora deve haver um bocadinho ali um equilíbrio entre os dois, não sei. Bem, eu acho que esta conversa foi agradável, pelo menos para mim gostei de ouvir os vossos testemunhos
e acho que foi bom para desmistificar também, não é, a matemática, a importância desta plasticina que a matemática nos traz em termos mentais, do raciocínio, e que abre portas ao contrário de as fechar, não é? Portanto, e aqui isto é um bocadinho também progressivo e podemos depois fazer as nossas seleções de acordo com depois aquilo que vamos gostando mais, não é? E não tomar uma decisão logo à partida, não é uma decisão, não é para sempre. Acho que foi algumas das ideias que foram aqui transmitidas por vós, não sei se temos de somar de um apanhado. Bom, o apanhado é que parece que a amostra é enviesada relativamente, pelo menos a um aspecto, ao amor pela matemática, não é? A paixão pela matemática e à demonstração da relevância da matemática nos dias de hoje, desde a biologia até áreas outras áreas mais relacionadas com ciências e com ciência de dados. Portanto, ficou absolutamente patente que a importância da matemática, a importância da nossa formação em matemática na Escola de Ciências, não é? A nível do primeiro ciclo, do segundo e do terceiro ciclo. Portanto, resta-nos a agradecer às nossas convidadas, muito obrigado. Algumas deslocadas mais perto, de Lisboa, mas muito obrigada pelo entusiasmo que aqui transmitiram a todos, contagiante, eu diria. Só não houve nenhuma das convidadas referiu se a matemática é difícil ou não é, não ser a Ana Rita disse que era difícil, mas era fazível, mas sim. Poderá ser difícil, mas é naturalmente aliciante. E resta dizer que eu estou aqui também em representação da presidência da Escola de Ciências, a quem naturalmente agradeço, o professor José Manuel e a sua equipa que dinamizaram este evento. Naturalmente não puderam estar hoje aqui de tarde por motivos de agenda. Fiquei eu a representar a presidência da escola, agradecer muito à professora Raquel Menezes, diretora do Departamento de Matemática, e naturalmente às nossas convidadas e nossas colegas, não é, no mundo do trabalho, e a todos os presentes, nossos colegas e estudantes também, e até à próxima. Muito obrigado.